Vamos falar de 3 processos para a gente entender a produção de luz. Em primeiro lugar, quero dizer que nós classificamos os objetos em objetos que têm luz própria e objetos que não têm luz própria. A Lua só reflete a luz. O Sol não. O Sol emite luz, é fonte de luz. No entanto, muito cuidado aqui, porque todos os objetos aquecidos emitem radiação eletromagnética. Então, certos objetos, quando aquecidos, emitem radiação eletromagnética na faixa do visível. Então, nesse caso, nós estamos falando de fontes de luz. A questão é, qual é a diferença de um caso para o outro? Então, vamos falar agora de um processo de produção de luz. Eu aqueço um objeto, uma barra de ferro muito aquecida, ela começa com uma cor avermelhada escura, vai depois se tornando um vermelho menos escuro e depois ela tende para o laranja, ficando mais amarelado. Um objeto aquecido produz luz. O Sol, que é aquecido a uma temperatura de 6.000 graus Kelvin, também produz luz. Então vamos entender um pouco. Claro que vamos explicar isso depois, utilizando a teoria de Planck, porque foi Planck quem explicou o que eu vou agora descrever. É sabido há muito tempo, e isso depois foi explicado por Planck, que todo objeto aquecido a uma certa temperatura emite radiação eletromagnética ao longo de praticamente todo o espectro. A rigor, produzimos, nós também, a 37 graus centígrados, nós geramos ondas eletromagnéticas em toda a região do espectro. Acontece é que a intensidade da luz emitida depende da frequência. A intensidade das ondas eletromagnéticas dependem da frequência. Depende da frequência. E, para uma dada frequência, para um dado comprimento de onda, para um dado comprimento ou para uma dada frequência, a intensidade é máxima. Então, I máximo, ela emite com uma intensidade máxima para um dado comprimento de onda que depende da temperatura, esse máximo. De forma que esse máximo, no caso nosso, está na região do infravermelho. Por isso a gente não percebe a radiação eletromagnética emitida por um animal aquecido, um animal quente, um homem. Mas se você for dotado daqueles equipamentos que conseguem captar no infravermelho, os soldados à noite usam muito aquele equipamento, então nós conseguimos ver não a luz produzida por você, mas conseguimos
digamos, enxergar, né? Porque é preciso transformar esses sinais numa frequência que nós não somos sensíveis para sinais numa frequência para as quais somos sensíveis a elas. O fato é que um objeto, quando aquecido, a frequência associada ao máximo da intensidade está, por exemplo, na região do infravermelho e que nós não conseguimos ver. Agora, à medida que você vai aumentando, esse máximo vai aumentando também, de forma que a, por exemplo, 6.000 graus Kelvin, a intensidade é máxima e dentro daquela região do espectro da luz visível. Então, Sol emite com o máximo da intensidade e as estrelas, de uma maneira geral, emitem com um máximo de intensidade para frequências dentro do espectro eletromagnético que sensibilizam os nossos órgãos dos sentidos, do sentido da visão. Conseguimos ver luz. Então, o Sol emite ondas eletromagnéticas preferencialmente na região do visível. É claro que o Sol emite radiação eletromagnética para outros comprimentos de onda. Nós devemos ter cuidado com uma radiação infravermelha vindo do Sol, com a radiação ultravioleta vindo do Sol, mas a intensidade é máxima para as frequências dentro do espectro eletromagnético na região do visível. Portanto, objetos aquecidos a temperaturas próximas, 5, 6, 7 mil graus Kelvin, quando atinge essa temperatura, os objetos conseguem emitir luz, radiação eletromagnética dentro daquele intervalo com uma intensidade muito grande. Então, nós vamos dedicar uma aula para a gente entender a luz solar, mas vamos também entender a produção, uma geração de ondas eletromagnéticas de um objeto aquecido. Fontes térmicas. Se um objeto estiver a uma temperatura adequada, ele emite luz. Se não, ele emite radiação eletromagnética se ele estiver a uma determinada temperatura. E é sobre isso, então, que vamos nos dedicar a explicar a produção de ondas eletromagnéticas por objetos aquecidos, fontes térmicas.